Olá, mulheres, tudo bem? Eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista, diagnosticada com lúpus desde 2013 e hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente do que eu sou acostumada a gravar para vocês. Eu sempre falo sobre lúpus e alimentação, sobre a nossa relação com o lúpus, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu relato do Covid-19. Eu sei que esse assunto é um assunto muito sério, é algo que pegou toda a humanidade de surpresa e que, na verdade, cada pessoa tem um sintoma diferente, Cada pessoa reage a esse vírus de uma forma diferente. Infelizmente, muitos, e você que está assistindo pode ser uma dessas pessoas, perderam entes queridos, Outras pessoas conseguem se dar bem com esse vírus sem sentir nenhum sintoma e outras pessoas passam por isso como se fosse de fato uma gripe forte, que foi um pouquinho parecido com o meu caso. Bom, eu estou gestante atualmente e quando eu peguei o Covid eu estava com 12 semanas e 3 dias de gestação. Ou seja, eu tinha acabado de sair ali dos 3 meses, E muita gente fala que os 3 meses iniciais são os mais críticos para a gestação. Então eu literalmente peguei o Covid com 3 meses e 3 dias de gestação. E quando eu suspeitei que poderia ser Covid, eu simplesmente acordei para trabalhar. Era um dia que eu atendia o dia inteiro, tinha vários pacientes e no decorrer da manhã eu comecei a me sentir um pouco mole, o corpo um pouco cansado, Comecei a sentir a garganta um pouco arranhando e ao final do dia eu já estava com bastante dor de cabeça, o corpo bem fraco mesmo e à noite comecei a ficar febril. E na minha realidade, talvez na sua realidade, isso sejam sintomas um pouco comuns, Porque o cansaço ele é muito comum no lúpus, às vezes a dor de cabeça, E até mesmo a febre, muitas pacientes que eu conheço também apresentam essa questão da febre por conta do lúpus. E para mim não, isso não é comum nesse sentido, porque eu pensei, eu não peguei nenhuma friagem, eu não fiquei exposta a nenhum tipo de frio excessivo, nada que possa me causar uma gripe, não cheguei perto de ninguém que estivesse gripado, ou gripada. E aí eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha em relação a isso, apesar de estar relativamente bem, dentro de todos os sintomas que a Covid possa trazer a alguém, eu estava relativamente bem ali dentro das minhas possibilidades. E aí no outro dia pela manhã eu fui ao médico, fiz aquele exame, o PCR, aquele do nariz. Meu Deus do céu, gente, eu literalmente vi estrelas com aquele exame, porque eu cheguei já no outro dia, quando eu fui fazer o exame, muito mal. Então a minha cabeça doía muito, eu estava com o corpo muito mole, me sentindo muito fraca. E por estar gestante, a médica decidiu, e ter lúpus, a médica decidiu fazer ali na hora o exame. E aí, isso foi numa sexta-feira, eu passei o final de semana inteiro sem o resultado, O resultado saiu na segunda-feira e eu já estava isolada desde o primeiro dia que eu senti os sintomas e fui lá fazer o exame, eu já fiquei em isolamento. E durante esse final de semana, eu ainda assim sentia muito forte a dor de cabeça, dor no corpo. Acredito que o principal sintoma que eu senti foi realmente a dor de cabeça. Quando veio o diagnóstico, realmente o resultado, o diagnóstico não, gente, o resultado do exame que deu positivo, eu já tinha um pouco de certeza que realmente eu estava com Covid. E aí comecei todo o tratamento, dos remédios que os médicos passaram. Nisso, eu comecei a melhorar um pouco, os sintomas.
mas a maior questão era dor de cabeça, fraqueza, a moleza. Não cheguei a sentir falta de ar, não perdi nem olfato, nem paladar, né? E paralelo a isso, as pessoas começaram a me perguntar, meus familiares e amigos mais próximos começaram a me perguntar como que eu estava. E eu sempre respondi, eu sou muito otimista, eu sempre respondia que eu estava bem, que ia ficar tudo bem. Só que paralelo a isso, eu também ouvi muitos relatos, né, de mulheres que tiveram lúpus e que estavam grávidas e que tiveram complicações, me falaram sobre a trombose placentária, visto que o lúpus já é uma doença com uma predisposição maior a desenvolver trombose, né, e junto com o Covid isso poderia ser muito perigoso, né. Vi mulheres que tiveram Covid tendo lúpus, que tiveram depois derrame pleural, que tiveram outras complicações. E acaba que quando você vai pesquisando e entendendo tudo isso, muitos medos vão entrando na sua mente, né? E eu sempre tentei ser o mais otimista possível. Tanto é que quando eu estava de fato nessa crise, né, do Covid, eu não divulguei na internet, eu não falei, eu não quis compartilhar para não alarmar mais ainda notícias ruins. E aí eu tentei ao máximo guardar minha mente para que eu focasse no tratamento, né, de estar bem, de ficar bem. Graças a Deus, o meu esposo, ele ficou esses dias todos, esses 14 dias em isolamento comigo, e ele não pegou o Covid, né? E eu, por um lado, é ótimo porque ele pôde me auxiliar bastante, e por outro é ruim porque eu pensei, se ele pegasse e tivesse os mesmos sintomas que eu, ele poderia adquirir já um pouco de imunidade a isso, mas não se sabe, porque cada um sente diferente. Então, graças a Deus ele não pegou, e eu consegui ter esse auxílio, assim, de durante esse período comer muito bem, tentar me hidratar bastante, tentar repousar bastante. São 14 dias assim, foram 14 dias assim sem produzir absolutamente nada, né? Nem mesmo de conteúdo. Eu literalmente comia e dormia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois eu fiz exames, tá tudo bem, né, com a gestação, com o bebê, tá tudo bem comigo também. E estou ainda nesse processo, né, de verificar os exames, ver se teve alguma alteração. Estou participando, inclusive, de uma pesquisa de gestantes que tiveram Covid, né, aqui de Brasília, de uma universidade aqui de Brasília. E estou aí, gente, me cuidando. Não tive nenhum sintoma pós-Covid, né? Muita gente relata, às vezes, a perca dos cabelos, relata, né, um cansaço excessivo. De fato, eu me sinto um pouco mais ofegante em algumas épocas do dia, né? Algumas horas do dia. Mas eu não acredito que tenha a ver de fato com Covid diretamente. Por que eu quis falar um pouquinho sobre isso com vocês? Porque muitas mulheres lúpicas ficam com um pavor muito grande e de fato nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos resguardar, né? Principalmente dessa questão do Covid-19, que é algo muito incerto ainda. Mas mantenha sua mente no lugar, independente, nós não sabemos quando nós vamos adquirir o vírus ou não. Eu não sei se eu ainda vou pegar de novo ou não, igual muitas pessoas que eu conheço estão pegando novamente, mas nós precisamos ter a nossa mente no lugar e não se desesperar e fazer aquilo que nós podemos fazer pela nossa saúde hoje, agora, né? Por isso que eu reforço tanto uma alimentação realmente
especial para nós mulheres lúpicas, porque nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa imunidade, e o nosso estilo de vida ele é um fruto disso, para que uma hora a gente colha isso, né? Mesmo em algo incerto. Então eu quis compartilhar um pouco sobre isso com vocês e espero que essa pandemia, essa crise toda mundial passe logo e que nós possamos estar aí realmente mais tranquilos em relação a isso. Mas é isso, esse foi mais um vídeo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga no meu Instagram, @LizaHelenaAltemuni, no meu canal secreto do Telegram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, tá bom? Um abraço e até mais!